com a hipnoterapia a gente consegue aí, dependendo, eu não gosto de falar, tem muitos profissionais que falam: "Olha, eu te prometo a cura em uma sessão", eu não prometo nada, eu prometo sempre que eu vou dar o meu melhor para a pessoa, mas a pessoa precisa querer também, porque às vezes tem situações que a pessoa acha que quer resolver, mas tem um ganho secundário, ela tem uma situação ali, uma crença limitante muito forte em relação àquilo. Então, realmente, será que ela quer? Então, por isso que eu acho também um acompanhamento, às vezes psicológico, é importante. Porque a gente consegue se conhecer, a gente consegue olhar, né, o que machuca realmente na gente e conseguir essa transformação. E toda transformação é de dentro para fora. E tudo é como eu enxerguei as situações, a maneira que a gente conta o que a gente passou. Né? Porque assim, eu passei por uma situação horrível e eu conto aquela situação para alguém como algo pior ainda, mas talvez tenha sido mais leve do que eu estou contando. Então, tudo é na nossa vida como a gente enxerga. E às vezes, conversando com alguém, a gente consegue também mudar a nossa percepção sobre os fatos. Isso que é bacana, né? Porque a gente conhece ali com o nosso universo, com o que a gente conheceu em relação à nossa criação, as pessoas que estavam do lado da gente. Então, vai ali moldando, né, nós como seres e as nossas crenças. E quando a gente está com outras pessoas que têm um outro ponto de vista, fala: "Ah, poxa vida, é verdade, faz sentido, né?" E isso é muito bacana. Então, eu acho muito legal as pessoas buscarem se melhorar, né? E entender que todos nós que estamos aqui precisamos de ajuda, precisamos de aos outros e realmente ver o que a gente pode estar melhor. E tudo começa no pensamento, né? Às vezes eu estou ali com uma situação que está acontecendo, eu começo a pensar em relação àquilo, acho que todo mundo que está ouvindo aí já deve ter passado por isso. Você pensa em alguma coisa, vem uma resposta fisiológica. Nossa, dá um gelo na barriga. Você fala: "Nossa, mas eu estou pensando." E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar a imaginação da realidade. Isso já foi comprovado cientificamente. Então, se eu estou pensando em alguma coisa que já aconteceu ou que não aconteceu, enfim, a nossa mente é muito fértil. A nossa bioquímica corporal, né, os nossos neurotransmissores, eles vão estar fabricando aquela situação. Então, a gente tem uma farmácia dentro da gente e a gente pode usar essa farmácia contra a gente ou a favor. E tudo começa no nosso pensamento. Ele é um alicerce da nossa vida. Então, é muito importante, eu acho que para todo mundo, até que está vendo aqui essa entrevista, né, independente se você vai escolher a técnica A, B, preste atenção no que você pensa. Isso é um trabalho diário e eterno. E eterno. Orar e vigiar a si mesmo, né. Nossa, Orar e vigiar né? As únicas eternamente. pessoas que a gente consegue mudar é a gente, com muito esforço. Né? Porque não tem nada que cai no céu. Tem a chuva, mas que ela evaporou. Ela evaporou dos rios, do mar, enfim, para poder voltar. Então nada acontece. O que é muito fácil, desconfia. Né? Porque na nossa vida a gente precisa se esforçar, ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém sabe tudo. E quando a gente, principalmente, eu acho, quando a gente vai tocar outra pessoa, né? Eu busco ao máximo que eu posso no meu trabalho olhar a pessoa como um todo, né? Não somente aquela situação, porque somos pessoas vivenciando milhares de coisas, cada um com o seu olhar, mas a gente é muito além desse corpo físico também. Né? Obviamente que eu vou respeitar as crenças de cada um, mas o meu entendimento em relação à vida é que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Então, quem acredita em reencarnação, quem acredita nessa continuidade, imagina uma figurinha 3x4 de um filme gigante. E às vezes a gente está olhando aquele ponto e preso naquele, mas ninguém sabe às vezes os porquês. Eu fiz um curso com uma médica que é muito bacana, inclusive, o título do curso é o seguinte, né? A cura é uma escolha do espírito, da nossa alma. Então, para a gente se curar, a gente precisa querer se curar. Primeiro, a gente precisa saber que a gente está doente. Então, acho que é um conjunto de várias coisas, né? Que a gente precisa sempre parar, pensar, refletir. E o pensamento, gente, ele começa tudo ali. Porque a gente pensa, já desencadeia uma emoção, a gente começa a sentir. E se você não está prestando atenção, aquilo vira uma bola de neve. Uma bola de neve, que de repente você não tem mais nem controle daquela situação. Você não controla aquela situação e você está tão dentro ali, né, das situações e sem parar de se analisar, que daí pode ficar uma coisa bem complicada.